Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lifecast. Que alegria ter você aqui comigo para mais um tempo de crescimento, onde nós vamos juntos crescer através desse bate-papo de hoje, onde nós vamos conversar sobre o ramo empresarial, empreendimento. Eu tenho certeza que através desse episódio de hoje você vai mudar a sua forma de pensar, de agir, e você vai mudar o resultado da sua empresa hoje para que você continue prosperando de forma exponencial. Mas antes de eu chamar o convidado, eu quero te lembrar, se inscreva no canal, curte o vídeo. Durante o episódio, deixa aqui nos comentários a frase que mais fez sentido para você, que depois eu vou estar lendo e respondendo também. E nos siga nas redes sociais, @LifecastOficial, para você ficar por dentro de todo o conteúdo que nós estamos entregando e disponibilizando para você. Então, se você tem uma empresa, mas ainda não sabe como fazer para que ela crescer, o que eu tenho que fazer, Matheus? Quais as minhas ações? Como que eu tenho que gerenciar? Qual a gestão que eu tenho que ter? É o que nós estaremos conversando nesse episódio. E para esse tema, então, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio do Lifecast, Rafael Scal. Prazer, Matheus. Uma honra teu convite. A gente está aqui no Lifecast para falar um pouco de empreendedorismo, de ajudar empreendedores a sair do operacional do seu negócio, a ver que tem vida fora da empresa e ter uma vida muito mais próspera e seguindo o seu propósito. Tenho certeza que a conversa de hoje vai mudar a mentalidade de quem está assistindo esse episódio. E para a gente conversar, então, para começar esse episódio, quem é o Rafael? Bom, Rafael é casado com a Sandra, tem 3 filhos. Luiz Antônio, Luan, Ana Catarina, casado com a Sandra, filho do Deus vivo. E sou empreendedor também, tenho 3 negócios de alimentação e também sou mentor de donos de negócios de alimentação. Então eu comecei há mais de 10 anos empreendendo, eu e minha esposa. Na verdade, antes a gente fez faculdade de gastronomia, eu conheci minha esposa na faculdade. Então a gente fez faculdade de gastronomia, eu cheguei a trabalhar no 4º melhor restaurante do mundo. Ela trabalhou em restaurante 3 estrelas do Guia Michelin, que é o nível mais alto de restaurantes lá na França. E a gente sentia que a gente tinha capacidade de montar o nosso próprio negócio. E assim a gente decidiu fazer. A gente só não tinha uma coisa, Matheus. Sabe o que é? O que era? O dinheiro. A gente queria montar um restaurante, a gente só não tinha o dinheiro para montar. Eu acho que é a dificuldade da maioria das pessoas hoje, que tem um sonho, querem empreender, mas não tem condições ainda de materializar esse sonho. Né? Exato. E tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que ele fala assim, mais ou menos assim, né? Faça o melhor que você pode com as condições que você tem, até ter condições melhores de fazer melhor ainda. Então foi nessa pegada que a gente começou. Então na época, a gente viu que estava acontecendo um movimento muito grande lá nos Estados Unidos dos food trucks. E depois se popularizou super aqui no Brasil, mas na época não tinha ainda no Brasil. A gente iniciou em janeiro de 2013. Esse movimento fortemente foi acontecer final de 2013, 2014. E para comprar uma Kombi, reformar e transformar num negócio, a gente tinha o dinheiro. A gente conseguiu juntar um dinheiro daqui e dali. E aí eu lembro que na época com 80 mil reais a gente montou. Então a gente comprou uma Kombi usada, na época a gente morava lá em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Veio aqui em São Paulo, reformou, transformou ela num food truck. Separou um pouquinho de dinheiro que a gente tinha, mas a gente investiu numa agência de publicidade para fazer toda a identidade visual, todo o marketing. Porque desde lá do início a gente entendeu que isso era importante. Porque afinal, quando se pensava, né, como não se tinha esse movimento de food truck, é mais uma carrocinha de cachorro-quente, é mais uma perua de cachorro-quente. E não, era toda adesivada, muito bonita, eu e minha esposa de uniformes, ela vestida de chefe de cozinha, eu também com avental, camisa polo. Então quem passava na rua, aquilo chamava muito atenção, né? E de fato a comida era boa, então era uma comida de chefe servida na rua. E aquilo ali fez muito sucesso, foi dando certo. Dali a gente montou um restaurante, montou um segundo, montou um terceiro. Então hoje a gente tem aí em torno de 70 funcionários. E além disso, então eu decidi também ser mentor, que o mentor é aquela pessoa que já chegou em algum lugar, em vez de continuar olhando só para frente, olha para trás e quem quiser pega a mão e vem junto para também crescer e evoluir, né? Então também comecei a dar mentorias para donos de negócios de alimentação para ajudar, né? Porque eu tive muitas dificuldades lá no começo e eu vi como com conhecimento, com os ensinamentos certos, a gente pode economizar muito tempo, muito dinheiro e ter uma vida muito mais leve, né? E você falando agora, eu vejo que 2 pontos importantes para quando começar uma empresa. Primeiro, você e sua esposa já tinham experiência naquilo, já tinham expertise. Segundo, a forma que você se posiciona. As pessoas olhavam, era diferente, não era apenas mais um.
mas era um atrativo, porque tão importante quanto a qualidade daquilo que você oferece é a atração que você vai ter visualmente. Por isso a importância que você fez tudo isso. E nesse começo, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou? A primeira dificuldade foi o financeiro, pelo que eu entendi, até montar. Mas e depois, quais foram? Como que eu vou crescer? Quais foram as dúvidas que você teve? E como que você administrou tudo isso? As principais dificuldades foram no começo, porque no começo éramos só eu e minha esposa. Então a gente não tinha funcionários, então tudo éramos nós, é aquela história, né? Cobra o escanteio e corre para cabecear. Então a gente fazia a compra, a gente cozinhava, a gente atendia, a gente limpava o chão, a gente fazia simplesmente tudo. E como a gente foi tendo ali já algum sucesso desde o início, justamente por isso, porque a comida era muito boa, mas a gente também estava se vendendo bem com essa parte da identidade visual, marketing. Eu lembro que na época, isso foi início de 2013, quase ninguém usava Instagram, era Facebook ainda. E o Facebook era muito forte. E ainda era uma época que não era essa questão do algoritmo que só entrega para X% e tal. Não, naquela época o Facebook entregava para todo mundo que te seguia. Uhum. Então fez muito barulho ali no começo na cidade. E até tem uma história interessante. São várias, né, Matheus? Mas uma história interessante é que quando a gente começou, esse movimento de food truck não existia, certo? Então, o que acontece? Antes de montar, a gente foi na prefeitura lá da cidade de Balneário Camboriú e falou, a gente tem esse projeto, essa ideia, a gente quer montar, quer legalizar, quer ver como é que faz para pagar os impostos, tirar o alvará e tudo mais. Eu falei, não, mas isso não existe. A gente falou, não, eu sei que não existe, mas eu estou aqui mostrando para ver em qual lei que a gente se enquadra. Ele falou, não tem lei nenhuma que se enquadre. Aí ali naquele momento a gente tinha já a primeira decisão, o primeiro ponto de inflexão, né? O ponto de inflexão é aquele Y, né? Que chega num momento ali na ponta do Y que ou tu vai para cá e arrisca e faz acontecer, ou tu vai para o outro lado e desiste. Tu não tem como continuar indo, ou é para um lado ou é para o outro. E ali naquele momento, o que aconteceu? A gente pensou, e aí, vamos desistir? Porque pelo movimento que a gente via nos Estados Unidos, isso vai acontecer aqui. Ou vamos em frente mesmo assim. E aí, minha esposa, a gente tomou a decisão de ir em frente. A gente sempre foi ousado, assim. E aí, bom, compramos a Kombi, reformamos, fizemos um investimento. E aí, sim, voltamos na prefeitura e dissemos, tá aqui, é isso que a gente quer montar. E eles, de novo, disseram que não tinha como. E aí, de novo, desiste, o que faz? Não, vamos pra rua, a gente quer pagar os impostos, a gente quer tirar o alvará, mas eles não estão nos deixando. A gente pensou, bom, vamos pra rua. Talvez vá gerar algum burburinho, algum comentário, porque era algo muito realmente diferente para aquela época. E pode ser que daí eles vejam que está tudo organizado. Porque qual era o ponto? Existia vários carrocinhas de cachorro-quente que eram muito mais desorganizadas, muito mais sujas, sem noção de higiene e segurança alimentar que a gente tinha, padrões e tudo mais. E a gente fez isso. E a gente ficou pouco mais de um mês aberto. E aí um dia veio o jornal lá da cidade. Que lá na cidade é bem relevante esse jornal, até hoje, né? Hoje muito mais no digital, mas ainda tem impresso físico. E vieram e nos colocaram na capa do jornal e escreveram assim, nova onda da comida de rua chega em Balneário Camboriú. Nossa, a gente achou o máximo aquilo, né? Uhum. E o jornal, claro, sai de manhã cedo, né? Naquele mesmo dia à noite a fiscalização veio nos visitar. Aí eu falei, pronto, era o que eu queria, porque agora vocês vão ver aqui, vocês vão ver que tá tudo ok e vão liberar. Se não quiseram conversar muito, disseram, tem que ir lá na prefeitura amanhã para conversar. E a gente conversou, não teve jeito. Resumindo a história, a gente não pôde mais abrir em Balneário Camboriú. Isso eram tudo leis municipais. Então a gente foi para a cidade de Itajaí, que é a cidade do lado, e lá foi permitido e a gente ficou mais de um ano atendendo lá como um food truck até se transformar num restaurante. Então esse foi o momento mais desafiador ali no nosso começo. Muito bom, Rafael. Gente, nós estamos só no começo do episódio. O Rafael já transbordou vários conhecimentos sobre nós, insights, que eu tenho certeza, se você está começando uma empresa agora, você precisa anotar todo esse conteúdo, que eu tenho certeza vai fazer total diferença na sua empresa hoje. Como que você vai atender, como que você vai fazer, que na verdade é a dúvida de muitas pessoas, e ele está entregando aqui. E em um momento você falou, ou eu vou continuar, ou eu vou desistir. E eu entendo que para quem quer crescer, para quem quer romper, para quem quer ter um alvo, tem um objetivo, desistir não é uma opção. Você tem que ter coragem. Vai vir um medo? Vai. Mas coragem nem sempre é ausência de medo, mas aí com medo mesmo. Eu tô com medo, mas eu vou. Porque se você desistir, você vai ficar no mesmo lugar que você está, ou às vezes até pior. Mas a coragem, a ousadia, a intrepidez pode te levar a lugares que você nunca chegou. E como que foi essa transição em que a empresa dependia totalmente de você e da sua esposa,
até hoje você tem 70 funcionários. Como foi essa transição, essa gestão? Como que você fez isso? Legal. Quando a gente começou, a gente tinha muito conhecimento técnico da área de gastronomia, de cozinha, né? Então a gente fez 4 anos de faculdade, tinha a parte técnica de cozinha, também tinha a parte de gestão, contábil, direito, arquitetura, tudo voltado para restaurantes, mas não era o suficiente. Mas a gente achava na época que talvez fosse. E a gente decidiu montar o nosso negócio. E uma coisa, deixar uma dica, posso deixar uma dica de um livro aqui? Com certeza. Que foi um livro que fez muita diferença naquele meu início, fez assim uma diferença extrema, que quando a gente decidiu que ia abrir um negócio, a minha esposa ainda ficou trabalhando mais 6 meses e eu fiquei estruturando tudo para a inauguração. E aí eu tinha bastante tempo. E nesse tempo eu li um livro chamado As Leis do Triunfo de Napoleão Hill. E esse livro tem mais de 100 anos que ele foi escrito, né? Hoje eu bebo muito da fonte de Provérbios também, que foi escrito há 3.000 anos. E esses 2 livros têm uma coisa em comum, eles são provados no tempo, né? Então isso é uma coisa muito importante, que hoje em dia tem tantas teorias, técnicas, mas que às vezes não se provou no tempo. E Napoleão Hill fez um estudo, por 25 anos, ele dedicou 25 anos da vida dele para estudar as atitudes dos milionários e bilionários americanos. Então ele entrevistou Henry Ford, Thomas Edison, Rockefeller, que era do petróleo. Ele entrevistou os maiores empresários da época. E ele descobriu 16 características em comum entre todos eles. E aquele livro me deu um despertar muito grande. Então, para quem está empreendendo e ainda não leu esse livro, fica a recomendação. Uma das leis, por exemplo, uma coisa que está muito em alta hoje, mastermind, né? Mastermind, grupos de mastermind. Mastermind é a primeira lei do triunfo de Napoleão Hill. É a primeira lei. Mastermind. O que é o mastermind? É a junção de mentes, onde uma ou mais mentes focadas num único objetivo tem ideias novas, pensamentos novos. Se a gente for trazer para a Bíblia, tem uma metanoia, tem uma transformação ali, né? Então, isso é muito interessante. E também uma outra lei do triunfo fantástica, a 4ª lei do triunfo. Tu até falou um pouquinho sobre isso antes. Fazer mais do que obrigação. Então, se tu acha que, eu tô com medo, eu não sei, eu vou fazer só o básico, não vai prosperar, não vai para frente. Então, as pessoas de fato de sucesso fazem mais que obrigação. E depois que eu comecei a ler mais a Bíblia e ter mais entendimento, eu descobri algo mais interessante ainda, Matheus. Que todos esses princípios já estavam lá colocados de uma outra forma. Por exemplo, se a gente pegar fazer mais que obrigação, que é a 4ª lei do triunfo, é a mesma passagem onde Jesus fala que se te pedirem para andar 1 milha, você precisa andar 2. Ou seja, fazer mais do que obrigação. Então tem muitos conceitos, muitos ensinamentos que a gente vê hoje que já estava lá na Bíblia. Então esse realmente é o nosso manual de vida, né? Muito bom. E, Rafael, hoje eu entendo que a maioria dos empresários tem objetivo e sabe onde quer chegar. Só que eles não sabem como fazer. Qual seria a dica que você pode dar? Você está no ambiente certo, em mastermind, com pessoas que têm o mesmo objetivo, que querem chegar no mesmo lugar com você. Porque eu entendo que onde há desunião ou divergência de pensamentos é impossível crescer. Sim. Porque, inclusive, Deus só está na onde tem união, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, união. Mas o que você acha hoje que impede a maioria dos empresários crescerem? Eu vou até voltar na tua pergunta para discordar dela para começar dali. Porque tu falou que muitos têm a clareza do que precisa fazer, têm a ideia, mas não sabem como. Eu discordo porque muitos nem sabem o que precisam fazer. Muito menos o como. Porque isso é uma das coisas que eu falo, todo mundo que entra em contato comigo, seja numa imersão, dentro da mentoria, eu falo que o meu propósito é levar pelo menos, se ela tiver 10 minutos comigo, é levar clareza. Meu objetivo hoje aqui nesse podcast contigo é esse hoje. Te trazer clareza do teu negócio, da tua vida. Então, sair diferente do que tu entrou, sair melhor. Então, muitos nem sabem o que querem. Eles montam um negócio por uma oportunidade, por uma necessidade. Então, assim, uma oportunidade. Nossa, tem um restaurante, digamos, meu negócio, meu ramo de alimentação, né? Mas aí tu pega o exemplo para a tua área. Uma oportunidade, tem um restaurante aqui vendendo, o cara tá passando, o ponto é super barato e tal. Só que o cara não entende de pessoas, o cara não entende de cardápio, o cara não entende de financeiro, não entende nada. Mas é uma grande oportunidade. É uma oportunidade que pode se tornar uma maldição porque ele não tem os conhecimentos. Então, na verdade, a maioria nem sabe. Às vezes a maioria montou porque surgiu, ou porque era lá no meu caso, eu acho que eu sei cozinhar, eu vou montar. Só que aí quando monta, descobre que tem um monte de coisa de contabilidade que ele não sabe, de lei trabalhista, não sabe
sabe o que é processo, não entende de pessoas e acaba quebrando a cara. Então a primeira coisa é justamente ter clareza. Uma das coisas que eu oriento todos os meus mentorados a fazer é o quê? É definir a visão da sua empresa. Porque o que acontece? De nada adianta a gente correr na direção errada. É melhor a gente caminhar na direção certa do que correr na direção errada. E muitos donos de negócio estão correndo, que nem o pessoal fala, e aí, tá na correria? Tô na correria. Mas tá correndo para onde? Não sabe nem para onde está correndo para qualquer lugar. Então, a primeira coisa é a gente ter clareza, a visão. O que eu quero para minha empresa daqui 3, 5 anos? Onde que eu quero estar? Eu quero só ter essa unidade? Eu quero ter mais uma com essa mesma marca? Eu quero ter outras marcas diferentes? O que eu quero? Qual que é a visão? E dali vim descendo para o que eu vou fazer nos próximos 2 anos, o que eu vou fazer esse ano. Então, nesse ano, o que eu vou fazer em cada um desses meses, o que eu vou fazer na semana. Então, essa clareza é fundamental, porque senão aparecem oportunidades, aparecem situações e a gente fica que nem uma folha ao vento. Aonde o vento bate, a gente vai. Se a gente não tiver essa mira, esse alvo, qual que é a visão da empresa? Então, a primeira coisa é isso, é ter a clareza. Aonde eu quero chegar. E a segunda é como fazer isso? E muitas pessoas perguntam, como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Quando, na verdade, às vezes a pergunta certa é o quem. Quem pode me ajudar a fazer isso? Então, hoje tem um movimento, não é só porque eu sou mentor, mas eu participo de outros grupos como mentorado. E talvez há 5 anos atrás não existisse movimento. Então, quem queria montar um negócio, do ramo que fosse, tinha que ter ou algum amigo, uma pessoa mais experiente naquele ramo que pudesse orientar ele, que nem eu tenho uma pessoa que foi o meu mentor com um restaurante, mas que por acaso eu conheci ele, por acaso ele gostou de mim, eu gostei dele e ele me ajudou muito. E ele sempre esteve à frente de mim nos negócios, ele continua, né? Ele tem um negócio muito maior do que o meu e sempre me orientou, mas foi ao acaso que eu conheci ele. Hoje a gente tem um movimento de mentorias que são pessoas que já chegaram aonde a gente quer chegar e que sabe o caminho para ser muito mais rápido e mais curto. Então, por exemplo, uma das coisas principais que eu ensino meus mentorados é sair do operacional, ou seja, ter uma empresa que não dependa deles. Eu demorei 4 anos para sair do operacional. Levei 4 anos para sair. Eu tenho mentorados que em 6 meses saem. Mas por quê? Porque eu levei 4 anos batendo cabeça, aprendendo, errando, fazendo coisa e não dando certo. Hoje eu já sei o que dá certo e o que não dá certo. E seja para a área de restaurante ou a área que você for, procure algum mentor que tenha na tua área. Porque provavelmente o investimento que tu fizer vai ser muito menor do que o tempo que tu vai perder e do que o dinheiro que tu vai perder errando e batendo cabeça de um lado para o outro. Gente, anota isso. Você precisa de um mentor. Você precisa de pessoas que tenham autoridade no assunto. Aquilo que você tem dúvida, aquilo que você não tem tanta clareza, é ele que vai te direcionar. Talvez aquilo que você demoraria 4 anos por causa de um mentor, por causa de uma direção, por causa de uma palavra, você vai demorar 6 meses. Então é isso. O mentor, ele encurta o seu tempo para que você atinja o seu resultado. E hoje o empresário, ele passa por momentos bons, mas também ruins, de altos e baixos. Como administrar esses momentos? Vamos lá. Posso só complementar ainda claro, sobre dentro daquilo que eu Sim. queria falar? Porque provérbios, tem 2 provérbios que vão dizer, né, de Salomão. Um deles é que na multidão de conselheiros há sabedoria. Ou seja, desde a época de Salomão, ele nos ensina que a gente tem que ter conselheiros. E aí o conselheiro, na época não existia mentor, então não tem a palavra mentor lá. Mas pode ser um mentor, pode ser de fato um conselheiro, como eu tenho um conselheiro, porque ele já era, eu já conhecia ele, como foi o caso que eu citei. Então é importante a gente ter esses mentores, esses conselheiros, e mais importante do que isso, para áreas específicas da nossa vida. Porque muitas vezes a pessoa que é o teu conselheiro, o teu mentor, ele tem experiência, por exemplo, na área empresarial, mas na família ele é um fracasso. Ou ele tem sucesso na área familiar, mas no financeiro ele é um fracasso. Então é importante a gente ver o mentor, porque muitas vezes a gente fala, então eu tenho que ter um conselheiro. Legal. Então eu pego, por exemplo, meu tio, meu primo, meu pai para ser meu conselheiro em todas as áreas. Só que às vezes ele não é bom em todas as áreas. Ele tem autoridade sobre você, mas não quer dizer que ele seja bom. Então tem que ter vários mentores? Exatamente, para áreas específicas. Então, por exemplo, um mentor espiritual pode ser o teu pastor, o teu líder religioso, um mentor na área do teu negócio, um mentor na área conjugal, e pode ser mentor, pode ser conselheiro, pode ser uma pessoa que você siga da rede social, que você se espelha e modela,
né? Então a modelagem também é importante, é um conceito da PNL, onde tu pega uma pessoa ali de referência e modela os comportamentos dela para adaptar a tua realidade àquela frequência comportamental. Então isso é muito importante, essa mentalidade. Só que eu acho mais incrível, sabe o que nesse provérbio? Que ele fala que é na multidão de conselheiros. E sabe onde é que a maioria cai? Que vai para multidão de palpiteiros. Eita. Porque na família tem um monte de palpiteiro que dá opinião, que diz, eu acho isso, eu acho aquilo. Mas também lá na Bíblia vai dizer que a gente conhece a árvore pelos seus frutos. Sim. Não é? E as árvores que não dão frutos vão ser cortadas e lançadas ao fogo. Então essas pessoas que estão dando esses conselhos que na verdade são palpites, elas têm resultado naquela área ou é só porque é uma pessoa que eu respeito, porque é um avô, porque é um primo, porque é um tio mais velho? Então a gente tem que saber interpretar muito bem essa questão dos conselheiros, né? E Salomão também vai dizer que se a gente sair à guerra, a gente precisa de conselho. Ou seja, a gente precisa de estratégias. Então é fundamental a gente se cercar de pessoas, a gente não deixar por vezes o ego, a vaidade, o eu sou bom, eu dou conta. Tem uma frase do J.B. Carvalho, talvez tu conheça, é um pastor de Brasília, sim, bem relevante, que no livro dele, ele tem um livro chamado Metanoia. E nesse livro ele fala o seguinte: o orgulho de sermos bons nos impede de sermos melhores ainda. Isso é muito forte. O orgulho de sermos bons nos impede de sermos melhores ainda. Ou seja, eu já conquistei algum resultado, eu já cheguei em algum lugar, então aquele orgulho, aquela vaidade toma conta de mim e agora eu não preciso mais aprender, agora eu não preciso estudar, eu não preciso estar debaixo de autoridade de ninguém e eu vou com a força dos meus próprios braços. Em algum momento você vai cair. Então o orgulho de sermos bons nos impede de ser melhores. Então ter essa humildade de sempre estar querendo aprender, de sempre estar em ambientes de conhecimento, de crescimento, estar ouvindo podcasts como esse, vai te fazer crescer e evoluir. Muito bom. E o tanto de pessoas que nós estamos ouvindo vai determinar o nosso crescimento. Só que ouvir as pessoas certas, a pessoa tem autoridade no assunto. É o que você pontuou muito bem. Não adianta eu pegar conselho sobre finanças numa pessoa que está toda quebrada. Ou pegar conselhos empresarial de uma pessoa que não tem empresa, não tem funcionário. Como que ela vai dar dica daquilo? Então, primeiro, eu tenho que ter mentores que tenham autoridade no assunto, que podem dar direção daquilo que eu estou precisando. E segundo, eu tenho que ter humildade para ouvir e aprender, e mais do que isso, colocar em prática também, porque a prática traz o resultado, não é? Exatamente. Então fica o exercício para quem está aí. Pegue essas áreas, quais são as áreas mais importantes para você hoje e liste quem são as pessoas. Ah, mas essa pessoa é inalcançável. Gente, hoje com rede social a gente consegue aprender muita coisa e muita coisa de graça. Esse podcast vai subir no YouTube de graça, não vai? Sim. Olha o quanto que a gente pode aprender com esse podcast. Com quantas pessoas tem aí que às vezes só com conteúdo gratuito a gente já aprende pra caramba. Com um livro, quanto custa um livro? 25, 30 reais. Não tem quem diga que não, eu não tenho dinheiro para comprar o livro. Isso não existe. E ali tem muito conhecimento. Então você pode pegar de alguma pessoa que vai fazer sentido para você na sua área. Voltando na tua pergunta, Matheus, fala para mim de novo aí que eu fugi aqui do tema. Todos os empresários, eles passam por momentos bons e ruins. Como é que eu administro um momento bom, mas também um ruim? Em um momento que eu estou bem financeiramente, mas chega um momento em que parece que a empresa vai quebrar. Como que eu administro esses altos e baixos? Eu passei por um momento assim muito forte na pandemia. Porque enquanto para alguns a pandemia, tirando a parte de saúde, né, falando de negócios, a pandemia acelerou muito, por exemplo, o pessoal do digital acelerou demais a pandemia. Setores de saúde aceleraram muito, mas, por exemplo, restaurantes foi um dos setores mais afetados. Eu digo que restaurante só não foi pior do que o setor de eventos. Eventos foi ainda pior, mas restaurante foi um dos setores mais afetados. E na época, inclusive, a gente fechou um restaurante. A gente tinha um restaurante que a gente investiu mais de R$1,5 milhão, que para nós era um valor e continua sendo um valor bem relevante. E com mais os prejuízos e tudo, com a pandemia potencializou e a gente acabou fechando essa operação. Então ali a gente passou por um momento de quase quebra. A gente tinha uma outra operação muito saudável, mas a pandemia foi tão forte que até a operação saudável parou de ser, porque tinha muitas restrições, vocês vão lembrar, né? Então não podia atender tal horário, depois tinha que ficar fechado 100% do tempo, depois podia atender e não podia vender, por exemplo, bebida alcoólica. Meu restaurante é um restaurante italiano, né? Então a gente vende vinho, vende drinks, não é o carro-chefe, mas se não tem, essa pessoa deixa de ir consumir porque não vai ter. Então foi um período muito desafiador. Então eu acho que nesses momentos o que vai contar é a mentalidade. É ter sanidade mental para
ir nesses momentos. Então, tem um termo que eu gosto muito de um autor chamado Nassim Taleb, que ele fala sobre antifrágil, que antifrágil é a evolução do resiliente. Resiliente a gente conhece muito bem. Resiliente a gente pega, por exemplo, uma bolinha de tênis, a gente aperta ela vai para trás e ela volta ao seu estado natural. Isso é ser resiliente. O que é ser antifrágil? É além de voltar para o estado natural, tu ficar ainda melhor. Então, o que eu acho que a gente precisa ser é exatamente isso, antifrágil. Não importa o que me aconteça, eu vou sair ainda melhor dessa situação. Só que para isso eu preciso de fato ter sanidade mental. E normalmente o que nos dá sanidade mental nesses momentos difíceis? Sim, a parte financeira. Eu ter um caixa, eu estar bem estruturado vai me ajudar. Ou eu ter crédito no banco para pegar, se for o caso. Então a parte financeira é uma parte que eu acho que não só para os negócios de alimentação, mas para os negócios de alimentação muito porque o pessoal não sabe nem precificar, como botar preço num prato. Porque, por exemplo, tu comprar essa caneca aqui e vender é muito fácil. Tu comprou por X, tu vende, pronto. Agora um restaurante é diferente, porque tu compra carne, tu compra cebola, tu compra o leite, então tu compra tudo aquilo. A carne tem aparas, tem coisas que vão ser jogadas fora, transforma aquele produto, tem a mão de obra do funcionário, tem gás, tem luz, tem energia, revende por um preço, então é mais complexa a precificação. Então muita gente não sabe nem precificar, acha que se eu cobrar o dobro eu vou ter lucro, e aí no fim das contas lá está com prejuízo. Não sabe nem um mínimo de quanto que eu tenho que ter de capital de giro para rodar minha empresa, não faz nem ideia. E aí se tem qualquer momento ruim, aquilo vira um turbilhão, perde-se a sanidade mental e aí é como se faltasse oxigênio no cérebro para pensar e aí acaba tomando decisões precipitadas. Então, de novo, buscar conhecimento é a solução. O conhecimento nos libertará, né? Sim. Então, conhecereis a verdade, é a verdade. O conhecimento, você precisa ir atrás de conhecimento. Você precisa estar em ambientes que vão te promover, que vão te provocar o crescimento. E nesses momentos, então, que vai mudar a sua mentalidade, a partir daquilo que você aprendeu. Só que como que você vai colocar em prática aquilo que você não está disposto a buscar? Exato. Então, conhecimento é algo que você tem que buscar, tem que pagar um preço necessário. E foi interessante quando você falou antes dessa pergunta que eu fiz para você, mas um livro de R$25 ou conteúdo que muitas das vezes é disponível no YouTube ou em outra plataforma, só que as pessoas ficam dando desculpa. Mas o Rafael cresceu, mas ele teve sorte. Não, ele conseguiu, eu não vou conseguir. Mas essa desculpa que a pessoa fica procurando mais no que pode dar errado, naquilo que pode dar certo. Enquanto nós focarmos na desculpa, nós nunca vamos conseguir dar resultado, nunca vamos prosperar, crescer naquilo, na nossa área, na sua área que você atua hoje. Você já teve algum empresário que você viu, nossa, esse cara só fica dando desculpa e por isso que ele não cresce? Você já viu algum empresário assim? Não, total. Isso, inclusive, quando eu faço uma imersão chamada imersão secreta, que é para donos de negócio de alimentação. Isso é a primeira coisa que eu já começo quebrando dentro da imersão, é trazendo para eles a autorresponsabilidade. Porque eu estudo muito tanto a parte espiritual, a inteligência emocional. E o que acontece? Como que funciona o meu cérebro? Quando eu dou uma desculpa, o meu cérebro ele automaticamente se fecha, ele não busca a solução, porque a culpa é do outro, a culpa é do governo, a culpa é o que eu ouço muito, porque a mão de obra na minha região é horrível. Só que aí o cara de Porto Alegre fala isso, o cara da Bahia fala isso e o de Manaus também. Ou seja, todo mundo diz que a mão de obra é horrível. E aí quando eu digo que é ruim, quando eu dou a desculpa, o meu cérebro se fecha e não busca a solução. Agora quando eu trago a autorresponsabilidade, que eu entendo que tudo no meu negócio é responsabilidade minha, pode a culpa não ser minha, mas a responsabilidade é minha. Por exemplo, um garçom atendeu mal o cliente. Não é porque aquele garçom é ruim. Não. A responsabilidade é minha, porque fui eu que contratei. Não, mas eu não contrato mais, eu tenho RH. Então eu não treinei RH direito para filtrar. Eu não treinei meu coordenador para nos treinamentos ter filtrado e ter orientado ele melhor. Então a responsabilidade é minha. Quando eu trago essa atitude para tudo na minha vida, que a responsabilidade é sempre minha, o meu cérebro começa a buscar soluções. Ele começa a buscar alternativa, porque é minha responsabilidade. Agora, se eu dou desculpa, não, tem até um influenciador famoso que diz, né? Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então, se tu é bom em desculpa, tu não vai ser bom em mais nada na tua vida. Tu tem que ser bom em buscar soluções. Muito bom. E você falou que estuda sobre inteligência emocional e também espiritual. O quanto isso impacta no resultado empresarial? Tudo. Simplesmente tudo. Eu falo que o técnico é importante, mas é o mental que faz agir. Então, eu entender de precificação é importante, como fazer um cardápio, como atender um cliente, tudo isso é básico. Mas o que faz realmente a diferença
é a inteligência emocional e espiritual. É isso que vai fazer a diferença. Um dos meus mentores é o Thiago Brunet, né? E num dos nossos últimos encontros ele falou algo que para mim foi muito forte, que me impactou muito e faz muito sentido. Que ele falou algo como: o faro empresarial não chega nem perto da sensibilidade espiritual. Meu Deus. Repete isso, por favor. O faro empresarial não chega nem perto da sensibilidade espiritual. Então, tu ter faro empresarial, tu ter experiência, fantástico. Porque existem 3 inteligências, né? Inteligência cognitiva, as coisas que... Ok, mentalidade, saber fazer 2 mais 2, inteligência cognitiva, saber as coisas. Tem a inteligência emocional, que é lidar com pessoas, só que tem a inteligência espiritual, que é algo ainda maior. Então tem coisas, sensibilidades, percepções que só nessa busca, quanto mais tu tá entregue a Deus, quanto mais tu tá conectado com o Espírito Santo, que tu vai ter. Então isso vai além do empresarial. Então isso fica até difícil de explicar. Só quem realmente vive isso, que consegue sentir isso na prática e ter esses resultados. Então assim, para mim a evolução máxima é quando realmente, além de ter inteligência intelectual e a inteligência emocional, que é fundamental para lidar com pessoas, funcionários, situações, problemas, é quando tu avança para a inteligência espiritual. Aí ninguém te segura mais. Aí é imparável, né? E, Rafael, nós estávamos conversando um pouco antes de a gente começar o podcast e gravarmos aqui sobre o povo de Israel ficou 40 anos no deserto por conta de murmurar ou ficar dando desculpa que nós estamos falando. Conta um pouquinho do que você estava falando, que é muito interessante e é importante pontuar nesse episódio aqui. Exato. Agora. Eu estava falando que esses dias me veio um entendimento do seguinte, porque eu falo muito dos donos de negócio de alimentação saírem do operacional, porque existe a pirâmide empresarial. Ela tem 3 níveis: nível operacional, gerencial e estratégico. E eu pego muitos empreendedores que estão nesse nível operacional e querem sair da operação, querem ter um negócio que não dependa deles, e eu ajudo eles com isso. E aqui já entregando a chave principal do que como que faz isso. Pessoas e processos. Então, com pessoas e processos tu vai conseguir. Eu digo que pessoas treinadas juntamente com processos descritos é o que vai te levar à liberdade. Então, eu ajudo muitos donos de negócio nisso. Só que a maioria dos donos de negócio ainda está preso no operacional. E aí é o comportamento que a gente já estava conversando, né? Mas fica reclamando, fica murmurando, diz que é sempre assim. Tem até uma crença no meio de negócio de alimentação que diz que ter um restaurante é como uma prisão de portas abertas. Ou seja, as portas até estão abertas, mas é uma prisão. Eu preciso estar ali para funcionar. Se eu não tiver, o cliente vai reclamar, vão me roubar, vão produzir errado e eu preciso estar na operação. Isso é uma crença que ela não faz sentido nenhum. Porque como é que a gente desmistifica uma crença? Quando a gente faz perguntas lógicas. Mas então como é que o dono do McDonald's tem mais de 40 mil restaurantes pelo mundo e ele não está lá? Então é uma crença. Como é que o Rafael tem 3 operações, 2 são lá em Santa Catarina, e ele está gravando aqui esse podcast em Alphaville, o restaurante está lá funcionando e dando resultado, dando lucro? Então é uma crença que não faz sentido, mas muitos donos de negócio de alimentação têm. E aí só reclama, só murmura. E aí me vem esse entendimento, fazer essa ligação com o povo quando saiu do Egito, porque eles passaram 40 anos no deserto. E aí eu fui estudar um pouco mais a fundo sobre isso e eu descobri. Tem vários entendimentos, mas assim, muitos dizem que a extensão dessa travessia era de 200 quilômetros. Eu já vi os lugares dizer que era 600, mas que seja, não demoraria 40 anos. Quem diz que tem 200 quilômetros, entende que poderia se atravessar o deserto em 40 dias. Só que eles ficaram rodando em círculos por 40 anos, por desobediência e murmuração. Então, se você pegar ali o livro de Êxodo, Levítico, todo ali o Pentateuco, os primeiros 5 livros, é reclamação atrás de reclamação, é murmuração atrás de murmuração. Então, é só isso que você vê ali. E aí, eles colheram a consequência. Eles ficaram no deserto. E, inclusive, eles nem entraram na Terra Prometida. Quem foi entrar na Terra Prometida foi a geração seguinte. Então, tem muito dono de negócio de alimentação, isso aqui é muito forte, que vai, infelizmente, morrer no operacional. Por quê? Porque só está murmurando. Em vez de enxergar o lado bom das coisas, ser grato, não. Só reclama, só murmura, não busca conhecimento. E o que vai acontecer? Vai chegar um momento, e eu conheço vários
vários donos de negócio de alimentação, que chega um momento que ele está extremamente cansado, já está ali 5 anos, 10 anos na operação e o negócio ainda depende dele para funcionar. Ele está lá abrindo, fechando, atendendo o cliente, até que ele se enche o saco disso, ele cansa e ele simplesmente fecha a operação. E aí ele não criou um valor de equity, né? Ele não criou uma empresa que vale dinheiro. Não, porque a empresa não andava assim, a empresa dependia dele para existir. E ele simplesmente vai vender um monte de imóvel velho e equipamento engordurado. E na semana seguinte, ele vai ter que voltar a ser funcionário. Por quê? Por desobediência e por murmuração. E você falando, tem até um versículo lá em Êxodo que fala assim, ó: quem dera se tivéssemos morrido no Egito. É o povo lembrando do que ficou para trás, olhando para trás. Enquanto nós não temos que olhar para os 2 retrovisores, porque são bem menores. Nós temos que olhar para o para-brisa. Eu não lembro das coisas passadas, nem considero as antigas, mas Deus vai fazer uma coisa nova. Como? Olhando para frente. Então, até quando você que está assistindo vai se permitir ficar paralisado, estagnado, aprisionado nesse deserto que era para durar 40 dias e você está aí 40 anos? Até quando você vai ficar falando, quem dera se eu tivesse morrido no Egito, contextualizando, quem dera se eu tivesse morrido no CLT, quem dera se eu tivesse ficado lá. Não, mas você precisa se desafiar, você precisa se confrontar e parar de dar desculpas, parar de murmurar, mas sim, você agradecer todos os dias, porque eu aprendi algo que a gratidão agrada o coração de Deus e a ingratidão atrai a miséria. A pastora Cassiane falou isso e marcou muito forte, porque lá no Egito era um povo muito poderoso, os Estados Unidos de hoje. Só que vai ver, hoje o tanto que mudou é drástico por conta da gratidão. Quanto você agradece? Você começa o dia reclamando pelo que você não tem, você levanta suas mãos, mesmo passando por um momento difícil, e agradece. Porque é aí que Deus está te forjando, está te lapidando, está te moldando, para que você se torne alguém melhor, para que você possa mudar aquilo que você está vivendo. Perfeito, é isso aí, concordo 100%. E se eu puder deixar aqui uma fala sobre como a gente ter mais resultados, que tu me perguntou isso antes, né? Como sair do operacional, como ter resultado financeiro e tal. A grande chave está no que Deus mais ama, que são as pessoas. Então, quanto mais pessoas tu ajudar, mais próspero tu vai ser. Então, quando eu tinha 2 funcionários, eu tinha um certo nível financeiro. Hoje, com 70, eu tenho outro nível financeiro. Eu comecei a mentoria, tinha 3 mentorados. Hoje já são quase 40. Então, só que qual que é a chave? Eu estou ajudando eles. Eu estou transformando a vida deles. Os meus colaboradores, eu tenho uma live que eu faço, a gente fez um perfil no Instagram, e esse perfil é um perfil fechado que só entra os colaboradores da minha empresa. E aí, toda terça-feira, às 8h40 da manhã, a gente faz uma live lá. E já há mais de um ano, a gente ainda está no capítulo 14 de Provérbios. A gente começou Provérbios, a gente ainda não saiu do capítulo 14. Porque às vezes é um versículo que a gente fica ali 40 minutos naquele versículo. Sim. Porque tem muita sabedoria. É uma fonte inesgotável. É uma fonte inesgotável. E são vários ensinamentos. Então um deles é que o generoso prosperará. Então quando você é generoso com outras pessoas, quando você transborda o seu conhecimento, quando você é um rio que flui, não uma represa que retém, é impressionante que quanto mais você transborda, mais Deus te dá. Você mais transborda, mais Deus te dá. Então tem muitos empreendedores que querem reter tudo para eles. Eu falo que a gente precisa dividir para multiplicar. O que é isso? Quando eu tenho mais pessoas na minha equipe, por vezes eu estou distribuindo uma parte do meu lucro, que poderia ser para mim, eu estou distribuindo com outros colaboradores. Mas, em contrapartida, eu estou delegando funções. Então, isso me dá mais autonomia, me dá mais tempo para me dedicar para outras coisas. E aí eu acabo multiplicando, porque se fosse até hoje, eu e minha esposa e mais 2, 3 funcionários, e tudo só nós que soubesse fazer, só nós que fosse os bons para fazer, eu não ia ter o resultado que eu tenho hoje. Tem uma história, se tu me permite, Matheus, muito engraçada. Lá no meu começo, eu não tinha essa visão, obviamente, vai ficar claro com essa história que eu vou contar agora. A gente ainda estava com a Kombi na rua, os primeiros meses, e já estava dando muito certo, e a gente já não estava mais dando conta, porque era muita coisa, a gente tinha que fazer tudo, né? E aí um dia eu liguei pro meu pai, a gente estava encerrando lá, já tinha fechado, a minha esposa estava terminando de organizar a Kombi lá, limpar, e aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu não sei mais o que fazer porque a gente não tá mais dando conta. E ele falou uma coisa que era óbvia, mas olha a importância de ter uma pessoa com mais conhecimento na tua vida. Ele falou uma coisa óbvia, que para mim não era óbvio, tá? Ele falou, Rafael, tem que contratar funcionário? Eu falei, não, pai, como é que eu vou contratar funcionário?
Porque, só fazendo aqui um parênteses para você entender a história. A gente tem um molho lá no restaurante, que é um restaurante italiano, né? Massas, molhos e tal. Tem um molho que é um molho de queijo com linguiça blumenau, que é uma linguiça bem típica lá de Santa Catarina. E aí eu falei pro meu pai, como é que eu vou contratar um funcionário? Ninguém vai saber picar linguiça como eu. Olha a mentalidade operacional, que tipo assim, só eu sou bom. E quando a gente vem da faculdade de gastronomia, essa mentalidade de chefe, tudo, é muito assim, o chefe é a estrela, o chefe é bom, se não for ele fazer, não vai ser bom. Então eu tinha uma mentalidade que tipo, eu tinha que fazer tudo. E se eu tivesse que fazer tudo, eu estaria até hoje lá vendendo as massas na rua, não estaria com mais de 70 funcionários, com 40 mentorados, não estaria aqui no podcast contigo. Então, essa questão de desapegar, delegar funções é fundamental. E aí, tu começar a ter pessoas junto contigo, tu transformar a vida de pessoas, ajudar pessoas, abençoar pessoas, e aí tu vai começando a ter uma rede, porque quando a gente agora quer montar uma nova operação, o dinheiro a gente sempre dá um jeito. Pode ser, às vezes, disruptivo, dependendo do nível de quem está olhando aqui. Nossa, mas o dinheiro dá um jeito? Não. O dinheiro tu dá um jeito. Tu pode ter de lucro da tua empresa, tu pode pegar um financiamento, tu pode aparecer um sócio. O dinheiro, acredita em mim, você dá um jeito. O que tu não dá jeito é ter pessoas alinhadas na tua cultura. Então, se eu quero montar um novo restaurante agora, tu dizer assim, Rafael, tenho 10 milhões aqui, vamos montar 5 restaurantes em um ano. Eu, nesse momento, não quero. Por quê? Porque a gente vai botar o dinheiro e provavelmente a gente vai perder grande parte dele. Porque eu vou ter que contratar todo mundo do zero, pessoas que não estão alinhadas com os meus valores, que não seguem os mesmos princípios do que eu, e vai virar uma bagunça. Entende? Sim. Então, ter pessoas é a grande chave da prosperidade, do sucesso. Então, quando tu faz a diferença da vida das pessoas, as pessoas retribuem, e aí é um ciclo virtuoso, e não um ciclo vicioso que a maioria vive. E você falou sobre abençoar e as pessoas também, fazer com que elas cresçam. Porque isso é a lei da semeadura. Você falou, generoso prosperará. Perfeito, a Bíblia fala sobre isso. E também a lei da semeadura. O tanto que você planta, você vai colher. E o pastor Jair fala algo muito interessante. Você vai colher na mesma espécie, mas nunca na mesma quantidade. É sempre maior. E eu lembro você falando... Lucas capítulo 5 vai falar sobre Pedro, né? Que ele passou uma noite inteira sem pescar. Muitos conhecem essa história. E depois, quando Jesus fala, volta e joga a rede novamente, lado direito. Escolheram o grande peixe da forma que o barco ia a pique. E eles tiveram que chamar os outros barcos para ajudar a pegar a bênção. Porque senão ia naufragar. Ou seja, nós precisamos abençoar pessoas. Tanto que nós abençoamos pessoas, nós também seremos abençoados. Porque Jesus, ele veio por causa de pessoas. Então, é o propósito dele. Não é só sobre eu, mas é sobre as pessoas que serão abençoadas. Deus abençoou Abraão, só que Abraão, o rebanho de Ló crescia por conta da bênção que estava sobre ele. Então, você tem abençoado as pessoas que estão do seu lado? As pessoas, seus funcionários, as pessoas que acreditam em você, você tem que abençoar. Porque à medida que você entrega, você também vai receber de forma multiplicada. E Rafael, para a gente caminhar para o final desse episódio, você poderia dar uma dica ou 3, um direcionamento para as pessoas que estão começando a empreender hoje e não tem clareza. Fala, Matheus, eu sei onde eu quero chegar, mas é muito difícil, eu não tenho condição, eu não tenho network, eu não tenho contato, eu só tenho a ideia. O que eu faço? Eu acho que o caminho sempre é conhecimento, é busca do conhecimento. E eu não gosto quando tu falou dessa frase, né? Eu não tenho condição. Tem gente que vive de condição e tem gente que vive de decisão. Eu não tenho condição, mas eu tomo a decisão que eu vou estudar, que eu vou assistir um vídeo no YouTube, que eu vou ouvir um podcast, que eu vou ler um livro. Por exemplo, muita gente se dá mal no nosso ramo de alimentação porque pensa assim, eu sei cozinhar, as pessoas falam que eu cozinho bem. Faz o seguinte, aprende com o dinheiro dos outros. Como assim, Rafael? Vai trabalhar num negócio, vai trabalhar num restaurante, vai trabalhar numa padaria, vai trabalhar num negócio para você aprender com o dinheiro dos outros. Ou seja, você vai errar, você vai ajustar, você vai aprender, mas você ainda vai estar recebendo por isso. Então, seja o ramo que for, antes de você... Não, porque eu tenho uma ideia que é maravilhosa, porque ninguém nunca pensou. Pode até ser. Mas se tu não tiver estrutura, se tu não tiver entender de gestão, se tu não entender como que funciona do outro lado, tem uma frase clássica que o pessoal, eu acho muito engraçado, que fala assim, né? Lá no começo, quando as pessoas me falavam, não, tu tá dando certo, porque realmente, né? Esse negócio de comida é muito boa, é muito bom, porque todo mundo precisa comer todos os dias, né?
Então, muita gente diz isso, não, o negócio de alimentação não tem como dar errado, porque todo mundo precisa comer todos os dias. 3 vezes por dia ainda, no mínimo. É verdade, mas não quer dizer que vai comer no teu restaurante, né? Então, precisar comer, precisa, mas não no teu. Então, muita gente vem com uma ilusão, vê às vezes muita coisa na internet, e eu vou empreender, eu vou empreender, eu vou empreender. Mas primeiro, trabalha para alguém. Aprende. Sirva outra pessoa. Então, tire ensinamentos dali para depois montar o teu negócio mais preparado, porque empreendedorismo, a gente nunca vai conseguir eliminar risco. É impossível. Quer risco zero, vai ser funcionário público. Não tem nada de errado com isso. São perfis de pessoas. Mas a pessoa que tem perfil, tem mentalidade empreendedora, nem consegue isso. Então, como a gente não tem como eliminar isso, não tem como zerar os riscos do empreendedorismo, a gente tem que fazer o máximo para diminuir eles. E como que a gente diminui? Através de conhecimento, através de experiência prática. Então a gente monta estrutura para correr o menos risco possível. Risco ainda vai correr, mas tem alguns que não teriam necessidade de você correr, porque muitas vezes a gente coloca a emoção na frente da razão. E o nosso cérebro trabalha os dois, emoção e razão, emoção e razão. Só que quando é um negócio, a gente costuma colocar muito mais a emoção e esquece da razão. Não, porque vai dar certo por isso, porque eu acredito, porque Deus é comigo. E às vezes Deus nem falou nada, tu não buscou, Ele não te falou, tu não fez tua parte, que é buscar o conhecimento, mas Deus proverá. Não vai. Não vai. É verdade. Gente, esse episódio, se você colocar em prática, você vai mudar a situação da sua empresa, aquilo que você está aprendendo hoje. Então, Rafael, muito obrigado. Foi uma honra sentar à mesa com você. Obrigado por todo o conhecimento que você transbordou sobre nós. Tenho certeza que a empresa, aquilo que eles estão fazendo hoje, vão prosperar por você se permitir entregar esse conteúdo. Muito obrigado, tá bom? Amém. O prazer foi meu. Se puder deixar minha rede social. Claro. Meu Instagram é @Rafael Scalco, com S mudo, SCALCO, Rafael Scalco 1. Então, quem quiser acompanhar lá, e desejo que realmente, mais do que ouvir esse podcast aqui, porque de nada adianta você ouvir isso aqui, nossa, muito legal, gostei, faz sentido o que o Rafael fala, mas você não praticar nada. Então, se você pegar uma frase, um ensinamento de 30 segundos que eu falei aqui e de fato aplicar, aí sim vai ter valido a pena. Então cuida para não estudar e não aplicar nada. Pega uma coisa só que eu falei aqui e coloca em prática, que com certeza você vai colher frutos aí no seu negócio e na sua vida. É isso aí. Você precisa ouvir, entender e praticar e seu resultado vai mudar. Mas antes de eu terminar esse episódio, eu quero agradecer aos patrocinadores que fazem com que esse conteúdo chegue até você. A Larezo, você que precisa fazer a confraternização de final de ano da sua empresa, chama eles aqui, está o contato. Eu também quero agradecer a EV Motos, a melhor distribuidora de São Paulo, da linha Atacado e Varejo. Então você que precisa comprar uma peça de moto para sua moto, chama eles aqui, está o contato, que o atendimento é ótimo e excelente produto. Gente, esse foi mais um episódio do Lifecast. Eu tenho certeza que você mudou a sua mentalidade, agora é mudar a sua ação, que daí sim você vai mudar o que você está vivendo. Deus te abençoe.